A primeira coisa que a gente pode aprender, vamos começar pela palavra aprender, nessa situação, é que a reserva de emergência, ela não é opcional. Reserva de emergência é obrigatória. Você precisa guardar no mínimo 6 meses do seu custo de vida em uma aplicação de baixo risco, tipo um CDB de banco grande ou até poupança, o que quer que seja. Você precisa de uma reserva de emergência. Ah, Eduardo, agora não dá mais para fazer tal. Eu sei disso. Mas você precisa ter ciência de que a sua vida ia ser muito mais fácil e você ia estar muito mais tranquilo, você ia ter muito mais sanidade para lidar com esse momento se você tivesse feito uma reserva de emergência. Então, você vai tatuar no braço para nunca mais esquecer. Reserva de emergência. Porque a partir do momento que essa crise passar, você não vai fazer nada com o seu dinheiro que não seja, antes, obviamente, pagar as dívidas com juro mais alto, mas que não seja reserva de emergência. Você não vai comprar computador novo, você não vai comprar celular novo, você não vai fazer viagem, você não vai comprar roupa, você não vai comprar absolutamente nada. Você vai fazer uma reserva de emergência. E para isso, você vai ter que começar a calcular os seus custos. Você vai ter que saber quanto você custa num mês. E se você não sabe fazer uma planilha de Excel simples para controlar os seus custos, você vai entrar no YouTube e você vai ver como fazer uma planilha de custos. E esse é o momento, agora que você tem tempo, que você tem clareza, esse é o momento de você aprender a fazer isso e de você montar a sua planilha de custos, porque ela vai ser importante para a próxima dica que eu vou dar em seguida. Então você vai montar a sua planilha de custos e você vai descobrir quanto você custa num mês. E depois disso você vai multiplicar por 6 e você vai ter como meta, para depois que a crise passar, você vai ter como meta acumular X mil reais, que é o suficiente para que você consiga se manter vivo durante 6 meses. Você quer uma dica do Eduardo? Faça isso e organize isso para que você consiga se manter vivo por 1 ano. É exatamente isso que eu fiz. Eu tenho esse nível de sanidade hoje, por quê? Porque eu me preocupei em manter uma reserva de emergência para 1 ano. Ando com o mesmo carro, um carro 2001, com a porta batida. Eu tenho esse carro há 6 anos. E eu não pretendo trocar esse carro, ainda mais num momento como agora, para vocês entenderem, porque eu preciso da minha reserva de emergência. Então você não vai pensar em investir, você não vai pensar em fazer nada antes de você acumular a sua reserva de emergência. Essa é a principal lição que fica dessa situação. O que a gente tem a aprender? Nós temos a aprender que nós precisamos, de uma vez por todas, identificar os nossos custos, saber quanto a gente está custando por mês e guardar uma reserva de emergência de no mínimo 6 meses e o nível ideal é 12 meses, certo? É isso que a gente precisa. Reserva de emergência, essa na parte financeira. E isso hoje deixaria as pessoas muito mais tranquilas com relação à situação que está acontecendo. O Brasil está nessa situação caótica, está todo mundo preocupado, por quê? Porque o brasileiro não tem a cultura de poupar. E isso vai ter que começar a acontecer, tá? Então isso é o que a gente aprende com relação ao vírus, reserva de emergência, tá?